Olá, estudantes! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem e hoje a gente vai falar um pouco melhor, vou tentar explicar um pouco melhor os últimos dois vídeos, tipo memorização versus hábitos, o que é, o que acontece, quais são as diferenças e as semelhanças, vamos falar hoje neste vídeo. Primeiro de tudo, eu quero que você entenda sobre hábitos. O hábito simplesmente vem do processo de recompensa. Existe um hormônio chamado dopamina e ele é responsável por ativar o nosso sistema de recompensa. Ou seja, acho que você já entendeu que a dopamina é muito importante para a gente criar hábitos. E essa dopamina ela é simplesmente gerada pelo prazer. Então, por exemplo, se você está estudando e você coloca uma intenção boa, uma intenção de gosto de fazer isso, te gera prazer, vai gerar dopamina e você vai ter a sensação de recompensa. O nosso cérebro, o que ele faz é deixar marcado essa sensação, ele deixa marcado o que foi que te trouxe essa sensação de felicidade e sempre que o nosso cérebro perceber que ele precisa daquela sensação mais uma vez, ele vai pedir para você aquela ação. Ou seja, se por exemplo, para você estudar traz benefícios, o seu cérebro ele vai pedir para você estudar para que ele de novo se encontre naquela situação que ele gosta. E ele sabe que essa situação só vem dos estudos. Já a memorização é um processo bem mais complexo, cognitivo e com várias fases. Ou seja, para memorização, primeiro a gente precisa receber uma nova informação. Essa informação precisa ser entendida dentro do nosso cérebro, ou seja, é preciso dar uma contextualização para essa nova informação e depois disso vem a parte de consolidar essa memória. Ou seja, você recebeu algo novo, essa coisa nova foi contextualizada dentro do seu cérebro e depois disso você vai simplesmente levar ela para o longo prazo e consolidar essa memória. E depois que ela for consolidada na sua caixinha de longo prazo é que você vai conseguir reter esse conhecimento e retomar isso. Então, por exemplo, a partir do momento que você decorou alguma coisa para sua prova, o último passo vai ser no meio da sua prova você retomar esse conhecimento, relembrar daquilo e usar na sua prova. O que acontece, o que eu quero te falar é que existem então duas formas da gente acabar memorizando. Existe a memória hábito e a memória puramente memória, então memória pura mesmo. A memória hábito seria o seguinte, a gente aprende alguma coisa por muita repetição e recompensa. Então a partir do momento que você repete muito uma mesma ação e dá a ela a mesma recompensa, você vai criar uma memória hábito, uma memória que vai para o seu inconsciente. E no outro caso a gente tem a memória pura, que são as técnicas, por exemplo, de emoção, as técnicas, por exemplo, de combinação sinestésica que eu já falei para vocês. A memorização pura é alguma coisa que não vai precisar tanto de repetição e recompensa para você decorar. A memória pura é esse processo que eu acabei de explicar para vocês. Você vai pegar algum tipo de conhecimento novo e dentro desse conhecimento você vai juntar com alguma emoção, com algum outro conhecimento de domínio, é importante a gente falar dele, e aí sim você vai conseguir criar estruturas neurais justamente para que esse conhecimento seja retido para você. Eu já falei isso em outro vídeo, eu repito, por mais que nós sejamos muito parecidos nós humanos, é muito diferente o processo com o qual a gente decora, memoriza, enfim, cada um precisa ter o autoconhecimento. Então é o seu momento de entender se você decora mais pela memória hábito ou pela memória puramente dita. O que é melhor para você? Se dar uma recompensa e repetir várias vezes? Ou, por exemplo, criar algumas técnicas de emoção ou outras que eu já falei aqui no Veda só para decorar alguma matéria? Então eu te convido a fazer esse exercício, procure para você o que é melhor. E não esquece, às vezes para certa matéria é melhor um e para outra matéria outro. Então faz esse treino e até o próximo vídeo.